Bom dia, boa tarde, boa noite, família bugrina. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. É muito legal falar com vocês de novo daquilo que uma das coisas que a gente mais gosta, que é o Guarani. A gente está tendo um monte de visualização, inscrição. Continue curtindo a gente e vamos ter sempre o pré-jogo e o pós-jogo, após e antes dos jogos do Guarani. E hoje nós vamos falar um pouquinho do pré-jogo de Cruzeiro e Guarani em Belo Horizonte. É um jogo muito difícil, é um jogo realmente bem difícil para a gente, mas é a oportunidade que talvez a gente tenha de trazer um ponto lá de Belo Horizonte. O Cruzeiro vai ter a obrigação, nessa reta de ascensão, de agredir o Guarani. Podemos esquecer que o Cruzeiro era um dos favoritos, ou é um dos favoritos, ao acesso na Série B, e esse time não cumpriu até agora aquilo que a gente precisa, ou aquilo que se esperava dele. Então ele está na reta de ascensão, assim como o Guarani, e ele vai ter que agredir o Guarani lá. Então, se nós tivermos um time equilibrado, buscando o contra-ataque, sim, mas nunca de maneira covarde, não esperando o Cruzeiro aqui na defesa ou trazendo o Cruzeiro para cima da gente, nós temos uma boa chance, por que não, de trazer um ponto importante lá de BH. O grande problema, o grande vamos dizer, desafio que nós vamos ter é os desfalques que nós temos para esse jogo. São 7 desfalques. A dupla de ataque nosso, Todinho e Rafa Costa, o zagueiro Didi, o Arthur Rezende, volante, Persson e David, e Vagninho também no ataque. Esses 7, ou por machucado, ou por Covid, ou por suspensão, desfalcam o Guarani nesse jogo de segunda-feira. E é bem importante a gente realçar ou falar mais uma vez da importância que nós temos de ter peça de reposição para todo o campeonato. Acho que a gente está fazendo um trabalho muito bacana, e é um destaque para o Felipe Conceição, da utilização dos garotos da base ao longo do campeonato. Então, Bidu, Renanzinho, o próprio Eliel, na zaga até o Vitor Ramon entrou no último jogo. Então nós temos algumas peças que estão sendo bem importantes, interessantes para nós essa estratégia, mas não é suficiente. Chegou agora o Rickson, que não vai estar preparado ainda para esse jogo, é uma peça de reposição, mas a gente precisa, tá claro, de um zagueiro e de uma pessoa no meio de campo para ficar no lugar do Alanzinho, que esse não volta mais. Então é necessário, diretoria, que a gente busque ainda, como outros times estão buscando ao longo do campeonato, reforços para a gente cumprir os objetivos, que no nosso caso é de ficar no meio da tabela, sim, fazer um campeonato tranquilo, fazer um campeonato honroso e ter fôlego para chegar até o final, fazendo um campeonato bacana, como nós estamos fazendo nesses últimos 5, 6 jogos, ok? Bom, então o jogo de amanhã é um jogo de tornar-se o mais equilibrado possível para a gente conseguir jogar de igual para igual para o Cruzeiro e tentar buscar um resultado positivo. A vitória ou até mesmo um empate seria sensacional para o Guarani. Se o Guarani tiver uma vitória amanhã, nós vamos a 27 pontos e aí vão faltar para nossa conta 17 pontos para a gente sair dessa zona de rebaixamento definitivamente. E com 17 jogos para fazer, são 33% de aproveitamento e estamos fora dessa brincadeira. Então uma vitória seria sensacional. Um empate, muito importante também. Não esquecer que nós temos que pensar no próximo jogo também. Pelo menos o técnico, a comissão técnica tem que pensar no jogo contra o Botafogo, porque jogo do Botafogo em casa é jogo para ganhar. É jogo absolutamente que nós não podemos pensar em outro resultado. E aí, os cartões amarelos, os jogadores pendurados, saber quem são as melhores peças para a gente desfalcar o menos possível para o resto do campeonato, essa equipe é muito importante, tá certo? Bom, nessa linha, como sempre, nós vamos dar uma sugestão de escalação, que pode ter muitas variáveis aí, né? E que o Felipe Conceição pode pensar em outras alternativas que não essa, né? Então nós temos a sugestão que eu dou aqui seria a gente sair com o Gabriel Mesquita, o goleiro, não tem dúvida. Na lateral direita, o Cristóvão ao invés do Pablo. O Pablo, além de estar pendurado com 2 cartões amarelos, definitivamente foi o pior jogador em campo no último jogo, e o Cristóvão veio voltando
e parece que demonstrou, não é genial, mas está numa melhor situação. Além de tudo, ele marca muito melhor do que o Pablo. Para um jogo como esse, onde a gente precisa ter uma marcação forte atrás, o Cristóvão seria uma grande opção. Por outro lado, nós precisamos ter o desafogo. Então, com o retorno do Bidu, o Bidu está pronto para voltar à equipe. E aí nós precisaríamos então voltar com o Bidu desde o início. Então, lateral direita Cristóvão, lateral esquerdo Bidu. Zaga, não tem muito o que inventar. Valber e Romércio. Didi ainda não está pronto. Bruno Silva vai jogar um pouco na frente. Romércio sentiu a coxa no último jogo, mas parece que está ok para jogar já no próximo jogo, amanhã, contra o Cruzeiro. Então, se isso é verdade, Valber e Romércio. No volante, eu até brinquei no pós-jogo contra o CSA. Acho que nós não precisamos fazer um time retrancado, mas tem que fazer um time equilibrado e seguro na frente da zaga. Tem o Manteria Bruno Silva, que tem uma boa saída de bola, e o segundo volante, nós temos algumas opções, mas eu jogaria com o Lucas Abreu nesse momento. Com os desfalques que nós temos, de David e Persson, a opção que nós temos de Marcelo ao invés do Lucas Abreu, acho que o Lucas Abreu está no melhor momento. Então eu jogaria com Bruno Silva e Lucas Abreu na frente da zaga. Na frente dos volantes, 2 meias, Crispim e Murilo Rangel. Murilo Rangel dá um equilíbrio, sabe marcar e consegue, junto com o Crispim, articular os contra-ataques e as jogadas de ataques para ser um pouco mais agressivo. A grande incógnita que nós temos é o ataque. Sem Rafa Costa e sem Todinho, nós vamos ter um monte de possibilidade para a gente armar esse time. Então, minha opção, como eu gostaria de ter um centroavante lá, jogando de pivô, e um cara de beirada, eu colocaria o Bruno Sávio na beirada, e aí, gente, não temos muita opção. Eu colocaria o Alemão. O Alemão é um cara experiente, não está numa boa fase. Não conseguiu responder às chances que teve, tanto com os técnicos anteriores e ultimamente não tem respondido bem às oportunidades que teve. Mas nós não temos outro cara centroavante que tenha a experiência que o Alemão tem. Então ele parece que está muito ativo no banco de reservas, mas eu arriscaria isso. Bruno Sávio e Alemão para começar. Eu acho que o Felipe Conceição vai de Renanzinho e Bruno Sávio. É um time que tem menos opção lá na frente, que agrediria muito menos, que estaria menos pronto para enfiar a bola para dentro caso ela sobe num contra-ataque. Nós temos que pensar nisso, não adianta chegar no ataque, nós temos que ter alguém para jogar essa bola para dentro. Quais as opções que nós temos além do Alemão? Matheus Souza e Bruno Paulo. Então, hoje, das 3 opções, Matheus Souza acho muito menino, a não ser que esteja arrebentando no treino, a gente não sabe. E o Bruno Paulo já é uma incógnita absoluta para mim. Então, o Alemão seria a minha opção. Gente, me perdoe, talvez não seja, ou seja uma teimosia minha, mas não vejo ninguém mais preparado que ele, hoje, na situação que a gente tem, né? Além disso, vamos falar um pouquinho de cartão amarelo. Desse time que eu escalei, nós temos 6 pendurados. Gabriel Mesquita, Valber, Bidu, Bruno Silva, Murilo Rangel e Crispim. Então nós temos 6 possibilidades de perder algum jogador, pelo menos por cartão amarelo, contra o Botafogo. Tá bom, não vamos pensar no Botafogo agora? Talvez não. Mas a entrada do Cristóvão reduz essa probabilidade, porque o Pablo também está pendurado. Então a gente reduz de 7 para 6. Acho que o Bidu, apesar de pendurado, é uma boa opção. Gabriel Mesquita tem uma grande chance de tomar cartão amarelo. Por quê? Porque ele é um cara que sabe até ganhar um tempo lá atrás. O jogo com o Cruzeiro pode ficar muito preocupante. E se a gente estiver bem no jogo, ele vai fazer uma onda lá. Ele pode tomar esse 3º cartão amarelo. Paciência. Temos que instruir ele, talvez não ser excessivo nesse ganha-tempo, mas é uma possibilidade. Valber, se perdermos o Valber sem termos o Didi de volta, é temerário para o resto do campeonato. Bruno Silva é um volante que eu espero a gente já ter Arthur Rezende de volta e outras opções no time. Murilo Rangel e Crispim são os 2 meias que nós temos.
Então se a gente perder um dos dois também seria muito ruim. Mas ou seja, nós vamos com 7 desfalques, 10 pendurados e um jogo fora de casa contra o Cruzeiro. Um jogo muito difícil. Mas eu acho que sim, dá para a gente tentar algum resultado. Acho que nós estamos num momento muito bom, hein, gente? Já tivemos uma situação absolutamente ruim ao longo do campeonato. Agora está uma situação favorável, onde a gente tem que sim ser inteligente, pensar na estratégia, mas temos tudo para tentar fazer um grande jogo. Nós temos que pensar nisso, fazer um grande jogo, jogar bem, coisa que nós não fizemos no último jogo. Então, se o Guarani conseguir jogar bem, fazer um grande jogo e acho que dá para, além de trazer um bom resultado, trazer uma boa perspectiva e preparar o time para o próximo jogo. Sim, nós temos que pensar, se a gente conseguir empatar com o Cruzeiro e ganhar do Botafogo, nós estamos numa excelente posição. Tá legal? Bom, gente, é isso. Quero desejar ainda um ótimo final de domingo para todo mundo e amanhã a gente se vê no pós-jogo. Um grande abraço, boa semana, tchau, tchau.